Então, pessoal, vamos para a correção, 7º ano, tá? Página 114, tá bom? Então, exercício 1. Considere as seguintes frases do texto. 1. Cinema faz parte de nossa história pessoal, um memorial de emoções. 2. E o nome? 3. Fiquei feliz em saber que a minha memória está afiada. Indique qual delas possui uma frase nominal. Uma frase nominal sem verbo. Então, é a número 2. E o nome? Um período simples. Um único verbo. Então, é a frase 1. Cinema faz parte da nossa história pessoal, um memorial de emoções. E o período composto, a número 3, a terceira. Fiquei, primeiro verbo, feliz em saber, segundo verbo, que a minha memória está, terceiro verbo, afiada. Tá bom? Então, na B ele vai falar quantos verbos contém o período que você assinalou como composto. 3. Ficar, saber e estar. Tá bem? Então, aqui, nós vamos... aquela parte que nós já explicamos, os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, né? No exercício 2, tá? Analise o seguinte período retirado do texto. Então, lembra o que é período, tá? Uma frase, começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, interrogação ou reticências, tá? Esse é um período, tá? Então, vamos lá. Fui pesquisar no Sr. Google para saber o nome deste cinema e se realmente existiu ou foi fruto de minha imaginação infantil. Voilà, não só existiu, mas era exatamente como descrevi. Infelizmente, chegou em 1994, fechou em 1994 e hoje o prédio está abandonado. Ele ficava na Avenida São João, número 1465, no centrão de São Paulo. Quantos períodos compõe o parágrafo? Então, vamos contar. De maiúsculo até ponto. Então, fui até infantil, 1. Voilà, até o ponto de exclamação, 2. Não só existiu, do não até descrevi, 3. Infelizmente, até abandonado, 4. E ele, até o final de São Paulo, 5. 5, tá? Quantos períodos compõem o parágrafo? 5 períodos, tá certo? Quantas orações compõem o período, tá? Quantas orações? 4 orações. Por quê? Porque o voilà é uma frase, né? Uma frase nominal, não tem verbo. Então, são 4 orações. Quais são os verbos? Fui pesquisar, que é uma locução verbal, porque fui pesquisar equivale a pesquisei. Saber, existiu e foi. Então, são 4. Tá bom? 3. Indique o sujeito de cada verbo destacado no trecho a seguir. Então, né? Olha, cinema é magia. Quem é magia? Cinema. Então, do é o cinema. O sujeito é o cinema. Conhece. Aquele onde o pipoqueiro te conhece. Quem te conhece? O pipoqueiro. Então, o verbo conhece o pipoqueiro. Faz. Cinema faz parte da nossa história. Quem faz parte da nossa história? Cinema. Então, do faz é o cinema, tá? Lembrando sempre que vocês têm que achar o verbo. Achando o verbo, vocês conseguem fazer os outros termos da oração, tá bem? 4. Cria um sujeito para cada predicado a seguir. Então, olha, cada um vai criar como quiser, mas vamos lembrar, ó. Saíram para ir ao cinema. Quem saíram? As meninas, as professoras, as moças, tá? Joana e Maria, tá? Sempre um sujeito composto, tá bem? Porque saíram, tá? Ficou impressionado com o local. Quem ficou impressionado? O crítico, o rapaz, impressionado, então tem que ser masculino. O crítico, o rapaz, o professor, tá bom? 5. Localize nas orações a seguir o sujeito e o seu predicado. Então, vamos lá. Infelizmente, o cinema fechou em 1994. Qual é o verbo? Fechou. Quem fechou? O cinema. Então, sujeito, o cinema. Predicado, todo o restante. Infelizmente, fechou em 1994. Tá bom? Eu tirei o sujeito, o restante é predicado. Certo? Incluindo o verbo. Agradeço a meus pais, Ana e Fernando, in memoriam. In memoriam é uma expressão latina que quer dizer falecidos, em memória do falecido, tá bem? Uma dona de casa e metalúrgico. Sujeito, quem agradeço? Eu. Então, eu, sujeito eu, o desinicial ou oculto, né? Tá? Então, o sujeito aqui escondidinho, sujeito eu, desinicial ou oculto. Ó. Bom, predicado, toda a frase. Agradeço a meus pais, Ana e Fernando, e memória, uma dona de casa, aí um metalúrgico. Isso tudo é o predicado, tá bem?
já naquela época, o cinema era apoteótico. Quem era apoteótico? O cinema. Então, tirei o cinema, que é o sujeito, vai sobrar o quê? Já naquela época era apoteótico. Isso é o predicado, tá bom? Tirei o sujeito, o restante é predicado. Na 6, o sujeito pode aparecer no início, no meio e no fim de um período, tá? Analise a oração a seguir. Hoje o prédio está abandonado. Onde está localizado o sujeito? Quem está abandonado? O prédio. Ele está no meio da oração, tá? A oração não está se iniciando com o sujeito, ele está no meio, tá? Então, o sujeito é o prédio, tá? Então, onde é que ele está localizado? No início da oração, no meio da oração, tá? Aqui, no meio da oração. Reescreva a frase testando outras possibilidades de posição do sujeito e predicado. Então, olha, se eu colocar o sujeito para frente, então poderia ficar assim: o prédio está abandonado hoje. Ou, se eu colocar o predicado na frente, está abandonado o prédio hoje. Ou, está hoje abandonado o prédio. Ou, hoje está abandonado o prédio. Existem várias possibilidades. Você só tem que lembrar que o verbo tem que estar sempre perto do sujeito. Tá? Agora nós vamos passar a parte das atividades. Tá? As atividades. Olha aqui. Como eu já tinha mostrado para vocês. Então, olha. Em mochilas, valizes, malas e risos na manhã fria, temos uma frase nominal. Por que é nominal? Porque não tem nenhum verbo. Transforma em frase verbal. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um verbo, não é? Tá? Ó, em mochilas, valizes, malas e risos na manhã fria, tá? Ó, mochilas, valizes, malas e dando risos na manhã vazia, na manhã fria, tá? Soam risos na manhã fria, tá bom? Só por um verbo que ela vai se tornar uma frase verbal. A segunda estrofe é toda constituída por um período composto. Quantas orações há nesse período? 3 orações, tá? A segunda estrofe. A montanha hoje brilha, geou de madrugada e a grama branquiçada até parece fininha. Então, quais são os verbos? Amanhã de longe, brilha, geou e parece. Tá? Então, brilha, geou e parece. São os 3 verbos, tá bom? Essa estrofe, então, tem 3 orações. Considere o verbo reproduzido a seguir. E vou eu, com minha escola, solta na estrada vazia. Reescreva, estruturando a frase em ordem direta. Primeiro sujeito e depois predicado. Vou eu. Quem vou? Eu. Então, eu vou com minha escola. E eu vou solta com a minha escola na manhã vazia. Pronto. Na estrada vazia. Ou, eu vou solta na estrada vazia com a minha escola. Tá bom? O importante é vocês colocarem o sujeito primeiro. O sujeito sou eu. E vou eu. Eu vou. Tá bom? No 4. Tá? As frases a seguir expressam o mesmo pedido de 3 maneiras diferentes. Vamos lá. Então, a primeira, você pode consertar o brinquedo quebrado? Ela está expressando o quê? Um pedido com delicadeza, né? Você pode consertar o brinquedo quebrado? A número 2, você pode consertar o brinquedo quebrado. É um incentivo, né? Tá? Você pode consertar. E a 3, conserte o brinquedo quebrado. É uma ordem direta, tá? Estou mandando, conserte o brinquedo quebrado. Tá certo? Tá bom? Na 5, exerce a função de sujeito, termo destacado em, olha, lembrando que, para ser o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo. Então, olha, o corpo me doía todo, a cabeça também. Então, olha, aqui tem um doía também, o verbo doía, que deveria estar aqui, mas ele está expresso só, né? Então, ó, a cabeça também doía. Quem também doía? A cabeça. Então, nesse primeiro, aqui, nesse a cabeça é o sujeito, tá? Nesse segundo, mas tranquei a boca. Quem tranquei? Eu. Então, o sujeito não é a boca. Então, tá errado. O sujeito já tirava a outra mão do punho da rede e segurava o joelho, tá? Quem segurava? O sujeito. Segurava o quê? O joelho. Então, o joelho não é sujeito, tá? O homem puxou a mão ferida. Quem puxou? O homem. Então, a mão ferida não é sujeito, tá bom? Ali havia um corte enorme. Então, lembra da oração sem sujeito? Não tem sujeito. Havia, tá? Existe, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, é uma oração sem sujeito, tá? Então, a resposta é a A, certo? Então, espero que esteja tudo bem com vocês e nós
vamos fazer na segunda-feira, retomamos as aulas. Um beijo e até segunda.